E de eleições se trata também, mas agora em relação ao Brasil. E conosco temos o nosso correspondente em São Paulo, Edgar Maciel. Olá, Edgar, bem-vindo. Muito bom dia, Ana. Bom dia também aos ouvintes da Voz da América. Edgar, nos últimos dias confirmaram-se três candidaturas: Jair Bolsonaro, Lula da Silva e também Ciro. Começando por Bolsonaro, que foi ontem que foi confirmado. Teve um discurso, costuma-se dizer, agressivo, belicoso. O que é que se pode dizer deste discurso de Jair Bolsonaro no lançamento da sua campanha para a reeleição? Você bem referenciou, né? Foi um discurso muito bélico do atual presidente Jair Bolsonaro. Ele fez uma convenção no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, que é a base eleitoral do presidente, com mais de 10 mil pessoas presentes, alguns lugares vazios, logicamente, mas com a presença política dele. E ele, em vez de fazer um posicionamento político para sua base, enfim, das ações que o governo dele, do próximo governo dele terão, ele preferiu atacar, né? E esses ataques têm um alvo muito forte, que é o STF, o Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil. Desculpa, minha cachorra está latindo um pouquinho lá na sala, mas acho que os ouvintes não estão ouvindo um pouquinho. E ele conclamou uma manifestação para o dia 7 de setembro aqui no Brasil. Para quem não sabe, 7 de setembro é o dia da independência que a gente comemora, para ser um protesto contra o STF. Diz que os surdos de capa preta precisam ouvir a população brasileira. Ele aproveitou também para atacar também o seu candidato rival, o ex-presidente Lula, né? Diz que o retorno do presidente seria um retorno ao que o Brasil seria uma Venezuela, uma Cuba. Então, é um discurso que vai muito para essa linha de ataque, e não muito para a linha tempo para fazer dos estados. Então, esse tempo que ele tem... Para cima e para baixo. Ele está fazendo grandes conferências, né? Edgar, em termos do discurso da reconfirmação, que já se falava do nome de Lula da Silva, o que é que Lula da Silva propõe? Qual foi o seu discurso de reconfirmação de candidatura pelo PT? A mensagem que o Lula está trazendo, Ana, a economia brasileira, enfim, nesses 2 anos de pandemia, assim como, lógico, todos os países não tem sofrido muito, né? Mas aqui no Brasil a gente vê uma inflação muito grande, o poder de compra do brasileiro diminuiu muito. No mercado, hoje, a gente gasta o dobro, até o triplo do que gastávamos 2 anos atrás. Então, o presidente ele está fazendo uma comparação do que foi o governo dele nos 8 anos de governo, mais os quase 8 anos de Dilma antes do impeachment, do que o brasileiro tinha poder de compra naquela época, do que ele conseguia comprar naquela época. E naquela época, realmente, o Brasil tinha uma economia mais pujante do que agora, durante o governo Bolsonaro, que enfrentou, logicamente, a pandemia. Então, ele tem marcado muito, mostrado essa diferença na economia, porque sabe que vai ser uma eleição que o brasileiro vai decidir no bolso. O que vai ser melhor para o brasileiro nos próximos 4 anos, né? O brasileiro, ele quer resultados práticos na economia, quer viver melhor, quer comer melhor. Então, o Lula tem não partido para o ataque tanto contra o Bolsonaro, mas mostrado essa diferença de voltar ao Brasil que era na época do PT. Só que ele vai ter que aí lidar durante a campanha, que começa oficialmente em agosto aqui no Brasil, com a questão da corrupção, que é o seu calcanhar de Aquiles, né? E com um vice que, durante o governo, criticou muito ele, né? Edgar, há outro nome também que se fala que poderá fazer a diferença em termos de votação em Lula. Ciro Gomes, antigo aliado exatamente de Lula da Silva. O que é que se pode dizer do lançamento da campanha de Ciro Gomes, um homem que se diz à esquerda? Hoje, se a gente for olhar, enfim, a média das pesquisas eleitorais, o Lula aparece mais ou menos entre 48% e 44%, Bolsonaro tem uma média de 22% a 31%, e Ciro Gomes tem uma média de 8% a 10% dos votos. Esses 8% a 10% dos votos são decisivos para decidir a eleição nesse primeiro turno ou para encaminhar uma eleição mais folgada no segundo. O brasileiro pode dar um voto útil ou não. O Ciro se apresenta como um candidato
ao meio, ao centro, né? Fora da polarização de PT contra Bolsonaro. E ele se vende como esse candidato, né? Realmente, o Ciro Gomes ele tem um currículo invejável como governador do Ceará, um dos estados mais importantes do Nordeste brasileiro. Tem um background de ser ex-ministro do próprio Lula, os dois antes eram aliados políticos. Então, a população brasileira que vota em Ciro pode decidir ou vou dar um voto útil para decidir a eleição no primeiro turno e eleger Lula presidente, porque hoje esse é o espectro da votação, ou eu vou dar um voto no candidato que eu confio que vai ser não Lula e nem Bolsonaro. Então, o que a gente vai ver nessa campanha a partir de agosto, que começa oficialmente, é como o brasileiro vai decidir essa eleição. Se vai levar essa eleição para o segundo turno entre Lula e Bolsonaro, ou se o Ciro pode ganhar uma atração aí, talvez incomodar até chegar no segundo turno. É difícil, mas ainda há um tempo para isso acontecer. Exatamente, as eleições ainda são daqui a cerca de 2 meses, portanto ainda há um longo caminho a percorrer e muita coisa pode mudar